Fala pessoal, muito bem-vindos à quarta aula de preenchimento facial. Se você ainda não assistiu a aula 1, aula 2, aula 3, corre lá no meu canal para assistir e a gente dá continuidade nessa série de videoaulas. E se você ainda não se cadastrou no meu site para receber as minhas aulas semanalmente, eu vou deixar aqui na descrição o link onde você vai colocar o seu nome e o seu e-mail para poder se cadastrar e receber as minhas aulas semanalmente. E toda quarta-feira às 8 horas eu disponibilizo uma aula totalmente gratuita e online para vocês, para que a gente consiga crescer junto no ramo aí do preenchimento facial. Hoje é uma aula muito boa, a gente vai falar sobre registro fotográfico, nós vamos falar como saber enxergar os pontos de preenchimento, vamos falar sobre pontos de beleza masculino e feminino. Tá bem bacana a aula, presta muita atenção, porque são nos mínimos detalhes que fazem toda a diferença. Vocês vão ver que é um detalhezinho que vocês pegam aqui, que vocês aplicam aí na prática e muda a história do seu consultório, da sua clínica. Vocês conseguem alavancar aí no mercado de trabalho por detalhes. Eu fiz diversos cursos aí e cada curso você vai pegando um detalhezinho, você pega um detalhe daqui, um detalhe dali. E é muito bom a gente estar sempre se aprimorando, sempre se atualizando. Então vocês pegam detalhes de um curso, detalhes de outro curso e vai pegando os melhores pontos e coloca na sua prática. E eu estou aqui para te ajudar a crescer. Eu quero que você evolua, eu quero que você alavanque a sua carreira e transforme a sua vida. Sabe por quê? Porque eu vou ficar feliz se você tiver tempo para cuidar de sua família, eu vou ficar feliz se você tiver tempo para cuidar de você, eu vou ficar feliz em saber que a sua situação financeira ela está confortável, vou ficar feliz em saber que você vai ajudar o seu pai e sua mãe porque você ganha bem fazendo o que você gosta. Então isso tudo me motiva ainda mais querer ajudar vocês. E vocês estão aqui para alavancar a carreira de vocês e eu vou ajudar nos mínimos detalhes. Vocês vão ver que eu não estou aqui somente para fazer a prática, somente para mostrar para vocês quais são os pontos que vocês vão preencher. A minha intenção não é essa. Se você está aqui somente para isso, sinto te dizer que você pode sair aí do meu canal, pode parar de me seguir, porque a minha intenção nunca vai ser somente ensinar a prática. Eu friso muito na parte de conhecimento para que a gente consiga entender o que a gente está fazendo. Se a gente entende o que a gente está fazendo, os nossos resultados eles são extraordinários. E quando a gente tem esses resultados extraordinários, a gente consegue alavancar a nossa carreira e melhorar através dos resultados. Você vai ver que a harmonização facial de vocês vão melhorar, porque são detalhezinhos que vai fazer toda a diferença. Então vamos lá, vamos começar aqui com registro fotográfico. Esse é um tema muito importante. Logo quando eu comecei essa parte aí de estética, a parte do preenchimento, né? Quando eu comecei há um tempo atrás, eu fazia poucas fotos dos meus pacientes e isso era ruim porque eu não tinha uma foto fidedigna, né? Quando a gente vai fazer o antes e depois do paciente, eu não tinha essa foto. Às vezes eu tirava foto de um ângulo e tentava achar a mesma foto daquele ângulo, eu não tinha a foto porque eu fazia pouco registro fotográfico. E isso eu só fui aprender ao longo do tempo. A vivência mesmo na prática, você está ali todo dia fazendo e você vai vendo as necessidades, né? Que faz com que o seu trabalho ele melhore. Mas por que melhorar com registro fotográfico? Porque quando a gente faz um registro fotográfico bom, a gente deixa a foto mais fidedigna, a gente consegue pegar vários ângulos, a gente consegue aproximar o máximo possível antes e depois. Pega a foto ali, a gente deixa o máximo possível ali ajustado. A questão também de você vai pegando com a prática, né? Para ficar mais fiel à foto na hora que a gente for fazer o antes e depois. Você pode fazer a utilização de alguns programas e tirar aquela linha que separa a foto de
um antes e de um depois, para deixar a foto mais lado a lado, ajustar o mesmo tamanho. Porque, quer ver, eu vou mostrar aqui para vocês um antes e depois de uma paciente minha. Deixa eu mostrar aqui, que aí vocês vão ter uma noção. Ó, esse aqui é um antes e depois de uma paciente minha, tá vendo? É uma foto lado a lado, tá vendo? O mesmo tamanho de foto, sem edição na foto. Isso é muito importante. Não edite a foto de vocês, deixe a foto mais natural possível. Procure sempre ângulos aqui no consultório de vocês, procure ângulos que a luz vai bater e vai favorecer a foto. Se tiver que fazer uma dança, eu falo com um paciente que a gente faz uma dança aqui dentro do consultório. Eu vou achando uma melhor posição aqui para poder fazer a foto, para que a gente consiga fazer um antes e depois. É lógico que essa questão de luz é muito difícil, porque às vezes a gente começa uma harmonização facial 5 horas da tarde e vai terminar 8 horas da noite. Então, assim, a luz já é diferente, a gente já não tem mais a luz do dia, né? Já está escuro, então a gente vai ter que utilizar a luz do consultório. Então, é meio complicado você pegar a mesma luz. Mas é interessante você pegar o mesmo ângulo, tentar favorecer as mesmas posições que você fez no antes, fazer no depois, para deixar a foto mais fidedigna possível. E por que isso vai melhorar, Saulo, para mim? Porque quando a gente faz essa comparação, esse antes e depois, bem ajustado, você consegue ver a melhora do paciente. E a pessoa que está vendo ali o seu antes e depois, ela vai ver, nossa, como a pessoa mudou e como é fiel o resultado dele, entendeu? Então você mostrando, a pessoa vai ver, pô, realmente está lado a lado a foto e eu consigo ver a melhora do preenchimento. Então isso vai mudar muito. Eu em particular, tudo que eu falo é o que eu vivo. Eu em particular, eu não tinha essa malícia em registro fotográfico. Então eu tirava foto de qualquer jeito, às vezes eu não fazia registro de vários ângulos. Hoje, para você ter noção, para mim fazer uma foto aí, um preenchimento labial, eu faço em torno de 60 a 80 fotos em cada paciente que eu vou fazer um preenchimento labial, porque eu consigo ter uma melhora, eu consigo ter um ângulo, né, mais fiel, e isso vai resultar nos meus resultados bastante, porque o pessoal vai poder ver e comparar um antes e depois. Então é muito interessante essa questão de registro fotográfico. E além disso, né, a gente também vai fazer o registro fotográfico da maneira mais sensata, para poder avaliar, né, os seus resultados. Então, quando a gente consegue ter um antes e depois mais fiel, na hora que eu, por exemplo, eu faço muito isso em casa, poder, depois que eu fiz o procedimento, eu começo a fazer as montagens, demanda tempo, tá? Não é simples assim, você tem que escolher foto, pega ângulo, dá zoom, corta aqui, corta ali, para deixar a foto mais fiel possível, e isso demanda muito tempo. Mas eu fico em casa, às vezes, observando os meus antes e depois, até para minha melhora. Eu sou muito crítico, eu reparo bastante, eu gosto muito de me avaliar. Então eu pego meus antes e depois e eu fico olhando o quanto que eu melhorei naquele paciente, eu fico observando a minha evolução. Às vezes eu pego um preenchimento que eu fiz lá 2 anos atrás, um preenchimento labial, e olho um preenchimento labial que eu faço hoje e eu vejo a diferença que é nos resultados. Às vezes é um paciente que você fez um preenchimento, você fica com aquela dúvida, será que eu deveria preencher mais um pouquinho? O paciente já foi embora, você está na sua casa ali com uma foto bem tirada, você faz essa foto, você consegue, né, ter uma noção se você vai precisar preencher um pouquinho mais, ou se você vai precisar corrigir uma área ou outra. Outra coisa também que eu faço bastante é vídeo, para que eu consiga ver de vários ângulos. Então pego o vídeo assim, ó, faço um 180 aqui na face do paciente e consigo analisar da melhor forma possível. Então o registro fotográfico é muito importante devido a isso. Eu antigamente, né, eu não fazia e sofria muito para poder fazer antes e depois. Postava antes e depois, não ficava bacana no meu Instagram, no meu Facebook.
E depois que a gente vai aperfeiçoando, você vai ver que são detalhes, eu vou falar sempre isso, que são detalhes que vai fazer você sair de uma zona X para uma zona Y. E isso é um detalhe, então pega isso aí para vocês, tá? E também não importa o quanto você mostre para o paciente que ele melhorou. Não importa, é preciso você provar para ele. Por que, Saulo? Por que você está falando isso? Porque por mais que você viu ali que o paciente teve uma melhora absurda, o paciente vai ali para fazer o preenchimento, só que ele nunca parou tanto para observar aquela área. E depois que ele faz o preenchimento, já que a gente está falando de preenchimento labial, vamos focar no labial aqui. Depois que ele faz o preenchimento labial, ele começa a se olhar mais no espelho. E quando ele começa a se olhar mais no espelho, ele começa a reparar. Às vezes a boca do paciente era torta, um lado era maior que o outro, e ele nunca reparou isso. Ele só vai reparar a partir do momento que você fez o seu preenchimento. Então, às vezes ele vai olhar para a boca dele e falar assim: nossa, Saulo, nossa, minha boca aqui tá torta, né? Esse lado aí que tá um pouquinho maior do que esse. E se você não tem o registro fotográfico ali, não tem um vídeo para poder mostrar para ele, como é que você vai comprovar para o paciente que teve essa melhora? É a sua palavra quanto a palavra do paciente. Então é muito importante o registro fotográfico até para isso, para você poder mostrar para o paciente que ele teve uma melhora e frisar sempre que é um tratamento. Você vai fazer mais, ele vai retornar depois de 15, 20 dias, você vai avaliar se vai precisar colocar mais ou não, se vai precisar corrigir ou não. Então isso tudo você vai passar para o paciente para que mantenha uma situação mais tranquila, mais harmoniosa entre você e o paciente. Então quando você mostra o antes e depois, você já tira aquele pensamento do seu paciente em você ter errado, em você ter feito, em você ter causado aquele transtorno, aquela reclamação que ele te fez. Então você mostra o antes e depois ali para o paciente, ele vai ver e falar assim: nossa, realmente, a minha boca era torta e eu nunca tinha reparado isso. Então é muito importante você mostrar esse antes e depois. E tem algo que é muito comum também acontecer, é a crise de identidade. Às vezes o paciente, você fez eu vou citar um caso aqui. Uma paciente minha que ela tinha uma boca fina, e na verdade a família toda dela tinha uma boca fina. E eu fiz o preenchimento labial dela, ficou linda. Ela saiu daqui, ela se sentiu linda. Eu fiz o antes e depois, eu sempre faço um antes e depois rapidinho aqui, só para mostrar para o paciente após o procedimento. E eu fiz esse antes e depois com a paciente, mostrei ela, nossa, saiu daqui feliz da vida. 2 dias depois ela me liga, manda mensagem, fala assim: Saulo, eu quero tirar o preenchimento labial porque eu não estou me identificando com a minha boca. Tá todo mundo falando que eu estou esquisita. Por mais que melhorou, por mais que ficou bonita, tá todo mundo falando que ficou esquisito. A minha família toda tem um lábio fino e eu fiquei com esse lábio mais carnudo. Eu não estou me identificando com essa boca. E é engraçado que ficou muito bonito a boca dela. Uma paciente que, para mim, foi uma das bocas mais bonitas que eu fiz. Eu tentei contornar a situação. Falei assim: não, espera mais um pouquinho. E ela esperou mais 15 dias, mais 20 dias, eu tentando prolongar. E acabou que ela não se adaptou àquele lábio, e ela pediu para poder tirar um pouco do produto. E a gente tem que obedecer o que o paciente pede. E eu acabei tirando um pouquinho do lábio dela, porque ela teve uma crise de identidade. Mas graças a Deus foi uma crise de identidade não muito
transtornada, né? Porque às vezes você tem uma crise de identidade com um transtorno muito grande para vocês, para nós, né, que somos injetores. O paciente dá muita dor de cabeça porque ele não se identifica naquele preenchimento que você fez e começa a dar uma série de confusão ali. Você tem que contornar a situação da melhor forma possível. Até no próximo slide eu vou falar um pouco sobre isso, sobre como você lidar nesse tipo de situação. Então também é comum, tá, gente, você ter uma crise de identidade de um paciente, o paciente não se identificar naquele produto, naquele procedimento que você fez. Então, você ter a expertise de poder contornar essa situação. Então, como eu falei com vocês, eu vou falar toda a minha realidade. E eu decidi fazer esse slide porque isso acontece muito, acontece comigo, provavelmente vai acontecer com vocês e com quem trabalha na área, que é essa questão do paciente te ligar reclamando, falando coisas horríveis do seu procedimento. Isso às vezes é muito frustrante, isso mexe com os nossos nervos, isso nos deixa para baixo, e principalmente para quem está começando agora, você receber uma ligação dessa não é legal. E quando você não tem experiência, você logo fica apavorado, porque você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu estou começando agora, eu não sei se isso é normal, não sei se foi erro meu. Então eu peço para que você mantenha muita calma nessa situação, que você escute o paciente, deixe ele reclamar, deixe ele falar o que ele tem que falar. Não se defenda, que no momento que você vai se defender, ele vai se sentir ofendido, ele vai achar que o erro está nele. Então você escuta com muita calma, deixa o paciente falar, ele vai relatar tudo o que ele tem que relatar. E esse é o momento, eu sei que é muito difícil a gente se manter calmo, se manter estabilizado, mas é um momento que é preciso você fazer isso, até para evitar certas complicações, como até mesmo o paciente te levar a um processo judicial devido ao procedimento. Então, a gente tenta reverter o máximo essa situação, até porque a gente também não quer se envolver, né, nessa prática judicial. Isso não é bom para a nossa imagem, isso não é bom para a nossa clínica. E então, o máximo que a gente conseguir se esquivar e resolver da melhor forma possível é muito interessante. Aqui na minha clínica eu já tive alguns casos assim, se eu não me engano foram 2 casos que eu não consegui reverter. Eu tentei de todas as formas, eu tento, gente, eu não vou diretamente para um juiz, eu tento, por mais que eu esteja correto na situação, e nas 2 situações eu estava corretas, tanto que eu ganhei as 2 causas. Mas assim, eu tento o máximo, não chegar a esse ponto, a gente tenta negociar, às vezes o paciente está insatisfeito, você negocia com ele questão de valores, às vezes é um paciente que inchou bastante, você pede ele para manter a calma, você dá todo o suporte. Então assim, a gente tem meios para poder não chegar a esse ponto judicial, até para a nossa imagem é ruim, né? Então, se a gente conseguir evitar que aconteça esse tipo de situação, é melhor. Então, a gente tenta contornar o máximo possível. Então, na situação dessa que um paciente vai te ligar aí, te dizendo coisas horríveis, você vai manter a calma, deixa ele falar, fala, não discorda com ele, pede ele para te enviar uma foto da queixa, ou um vídeo, que nesse tempo que ele vai te enviar uma foto, um vídeo, você vai poder ter um tempo para analisar o que realmente está acontecendo com ele, se realmente foi um erro seu, ou se realmente faz parte do processo do preenchimento. E uma coisa que a gente evita muito esse tipo de situação é você, na anamnese, explicar para o paciente que você está fazendo um tratamento. Então são sessões, você não consegue, principalmente a gente que está trabalhando com full face, a gente não consegue deixar o rosto todo simétrico ali em uma única sessão. A gente vai ter que corrigir, às vezes a gente faz um malazinho, um fica maior que o outro, você vai lá no retorno com
coloca, conserta uma lá, coloca do mesmo tamanho. A boca às vezes fica um lado um pouquinho maior, você vai lá e corrige. Então você explicar isso para o paciente é interessante. Vai ser bom para você e vai ser bom para ele, que ele vai entender o que está acontecendo com ele. É um processo de tratamento, o resultado final não é aquele. Então quando você deixa aquilo ali claro, por isso que eu falo para vocês, deixar o mais claro possível de tudo que pode acontecer com o paciente. Quando você deixa isso, você foge desse tipo de situações, né? Que às vezes são situações muito chatas, a gente entrar em conflito com o paciente. Nossa, só quem já passou sabe como é horrível, é uma sensação muito ruim. E após isso, então você tenta resolver, traz o paciente para o consultório, dá um suporte a mais para ele, tá? E principalmente a gente que trabalha, gente, com... Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. A gente que trabalha com harmonização facial, preenchimento, você tem que estar, seu celular tem que estar disponível 24 horas para o seu paciente. Porque qualquer tipo de intercorrência, quando a gente for falar em intercorrência, eu vou frisar isso para vocês. Tem que estar 24 horas disponível para o paciente. Qualquer tipo de intercorrência, você tem que estar ali para dar aquele suporte. Que é nesse momento que a gente vai evitar com que ocorram intercorrências mais graves. Quando a gente age precocemente, a gente evita essa intercorrência grave. Então, por isso que é importante a gente frisar isso, e é importante o paciente ter o nosso número particular, é importante você dar essa liberdade para ele te mandar mensagem a hora que for. Eu já recebi mensagens 11, meia-noite, 1h da manhã. Eu já recebi mensagem e ter que voltar para o consultório para o paciente para poder rever. Então isso é muito importante, isso evita esse tipo de complicações, isso evita esse tipo de situação, que é uma situação muito chata. Então tenta resolver da melhor forma possível, tá bom, gente? Vamos lá passar aqui para o próximo slide. Saber vender. Isso aqui também é muito importante a gente entender. Além de profissional, de injetor que você tem que ser um ótimo profissional. Às vezes a gente é psicólogo dos nossos pacientes, o paciente vai começar a falar. Às vezes é aquele momento que ele tem para se expressar, então você também tem que ser um psicólogo naquele momento, você também tem que ser um vendedor. Não adianta você ter a melhor técnica, você ser um profissional top, se você não sabe vender, se você não tem um bom marketing. É o que os marqueteiros falam, né? O marketing é a alma do negócio. Então você pode ser um escritor, ter o melhor livro, mas se você não tem uma equipe de marketing ali por trás, para você poder alavancar as vendas do seu livro, você vai ser um mero escritor de livros. A mesma coisa é a gente, se a gente tem uma ótima técnica, a gente é um profissional de ponta, a gente é top, mas se você não sabe vender o seu produto para o paciente, se você não tem um marketing para aquele público, você vai ser um mero preenchedor, que você vai estar na sua clínica com a clínica vazia. Então, o que faz alavancar a sua carreira é você também saber vender. Então, você tem que vender o produto. Às vezes o paciente chega aqui, para fazer um botox, gente. Cara, isso é muito comum. Minha esposa até brinca comigo, fala assim: Saulo, você vende demais. Às vezes o paciente sai daqui, chega aqui para fazer um botox. Eu vendo harmonização, eu faço outros tipos de procedimentos aqui no consultório, eu vendo outros tipos de procedimento aqui no consultório. Então o paciente, ele entra aqui para fazer um tratamento e ele sai com a harmonização completa, ele sai com outros tipos de tratamento. Por quê? Porque eu sei vender, você tem que saber vender. A venda também é a alma do negócio, né? Você vender o seu produto. E para você saber vender o seu produto, você tem que entender o que é seu produto. Você tem que saber o que você está fazendo, qual o produto que você está utilizando. Então, quando você entende aquilo que você está trabalhando, ele fica muito mais fácil para você vender ele. Então, você não pode estar ali vendendo o material. É muito genérico você vender o material. Você tem que vender autoestima, você tem que vender sonhos, você tem que vender realizações, transformações, bem-estar.
É isso que você tem que vender para o paciente. E quando você vende isso para o paciente, você pode ter certeza que o procedimento vai sair muito mais barato para ele. Ele vai começar a entender que você não está ali para vender um serviço. Você está ali para vender a autoestima dele, você está ali para vender um sonho. Às vezes é algo que ele queria há muito tempo, é um narizinho torto, que ele incomoda demais, a vida inteira ele quis consertar aquele nariz. E você preenche aquele nariz, você muda o formato, você consegue corrigir as deformações no nariz. O paciente tem uma satisfação imensa. E antes de você fazer esse tipo de procedimento, você tem que vender. Você vende mesmo a beleza, vende a autoestima para ela, a segurança. E quando você vende isso, o paciente ele não está se importando com o preço. Até porque hoje a gente tem possibilidades de parcelar em várias vezes. Isso é algo que a gente tem que trabalhar, que é com parcelamento. Por exemplo, às vezes o paciente vai fazer um full face, o full face dele dá 10, 15 mil reais. Quando você fala assim, você pode pagar 10 de mil reais, aí o paciente começa a fazer as contas e fala assim, pô, 1.000 reais cabe no meu orçamento, então eu vou fazer o procedimento. Porque você, antes de você vender o produto, você vendeu o sonho para ele, você vendeu a autoestima. E isso é muito importante. Não é você chegar aqui, o paciente chegou aqui no seu consultório, você, aqui a gente está vendendo o ácido hialurônico reticulado, o ácido hialurônico não reticulado. Não, você tem que saber o que você está vendendo, lógico, mas você não tem que vender o produto em si. Você tem que vender muito mais. Vende autoestima para ele, vende a sensação dele poder consertar aquela disfunção estética, a gente devolver aquela estrutura, aquela beleza para a face. E, gente, quando a gente fala de beleza, é autoestima, a gente paga muito caro por isso, as pessoas pagam muito caro. Então você tem que saber vender, venda mesmo, não venda só o produto, ofereça essa autoestima para o paciente. Além disso, é muito interessante a gente trabalhar com a questão de marketing. A gente está fazendo postagens em rede social, Instagram, Facebook. Hoje a gente tem uma ferramenta muito boa que é o Instagram e o Facebook. Um tempo atrás o pessoal não tinha isso, é uma ferramenta totalmente gratuita. A gente postar, só da gente estar postando ali, alimentando a nossa rede social, isso traz pacientes. Hoje eu posso dizer que 80% do meu público vem das redes sociais. Gente. O poder é a rede social. Para quem não sabe, eu vou falar para vocês de novo, para você que não sabe, o poder é a rede social. Alimente sua rede social, alimente seu Instagram, alimente o seu Facebook. Isso vai te trazer retorno, isso vai te trazer autoridade no seu nicho. E a gente também tem outros tipos de marketing que são, esse marketing que eu estou te falando, é o marketing orgânico. A gente tem um marketing pago também, que é quando a gente paga para esse tipo de serviço para que ele consiga jogar para maiores números de pessoas que às vezes não estão te seguindo. Então é um trabalho de marketing digital. Para você que não sabe, lá no Instagram tem um botãozinho, já que você não sabe fazer um marketing mais fundo, né? Que a gente tem outros tipos de plataformas para fazer esse marketing pago, mas você pode ir lá no seu Instagram, tem um botãozinho de impulsionar, você vai lá e impulsiona a sua publicação, você consegue selecionar a região que você quer impulsionar. Por exemplo, eu moro em Niterói, eu vou fazer um impulsionamento para o pessoal aqui de Niterói, eu consigo estabelecer faixa etária de pacientes. Então isso tudo a gente consegue fazer com o Instagram. Eu vou mostrar aqui para vocês, que eu vou pegar meu celular aqui, vou mostrar como é que é simples. Vocês vão entrar no Instagram, clicam na foto que vocês postaram, tá vendo? Então vocês podem clicar aqui embaixo nesse botão de promover. Eu vou clicar aqui para vocês, promover, a gente vai para essa página aqui, deixa eu apagar essa luz aqui para ver se vai ficar melhor para vocês, calma aí. Vamos ver se assim fica melhor. Deixa eu apagar aqui para ver. Tá vendo? Então a gente clicou aqui em promover. Eu vou falar para vocês quais são as opções que aparecem aqui. Acho que vai ficar mais fácil. Tá? A gente clicou em promover.
Aí vai ter aqui, selecione para onde direcionar as pessoas. Aí você pode selecionar para o seu perfil, para o seu site ou mensagem direta. Depende do objetivo do que você quer. É interessante você mandar as pessoas para o seu perfil, que lá eles vão conseguir ver os seus posts, né? Ver as suas fotos, as suas postagens. Então você clica em seu perfil e aperta aqui em cima avançar. Avançar, você tem a opção de definir o público. Essa definição de público ela pode ser automática, você pode ou então criar o seu próprio público. É interessante você criar o seu próprio público. Então você clica na opção criar o seu próprio público e você vai então fazer criar esse seu público. Aí que você tem a opção de nome do público, você pode colocar o nome do público que você quiser. Vamos botar aqui preenchimento facial. Você vai escrever aqui preenchimento facial. Localização, você vai clicar em localização e aqui vai selecionar a localização. Aí você pode escolher. Eu vou escolher o endereço aqui de Niterói, que eu sou de Niterói, então vou escolher o endereço de Niterói. E você ainda tem, ó, que legal, você pode escolher o raio de distância que você quer que esse anúncio seja impulsionado. Então eu posso colocar aqui, ó, 5, 10, 8. Eu gosto como é um serviço no meu consultório, é um serviço que a gente chama de serviço local, eu gosto de colocar aí 5, 6 km de distância, que são pessoas que estão ao redor aqui, vai dar basicamente pessoas que estão em Niterói. Então você clica aqui o raio de distância, pode ser 5 ou 6 km de distância. Olha que legal, você consegue selecionar também interesse. O que essas pessoas que você está procurando, se ela tem interesse em quê? Isso aqui você consegue fazer um funil para que esse anúncio ele vai para essas pessoas que têm interesse no seu nicho. No nosso caso é preenchimento, ó, como eu já faço, já aparece aqui, ó, suco nasolabial, a gente pode selecionar. A gente pode selecionar beleza, lábio, face, pele, ó, preenchimentos, cuidado pessoal. Então a gente tem uma série de interesses aqui que a gente pode selecionar. Aí a gente vai aqui, ó, concluir. Pronto, você já concluiu o seu público, você já selecionou o seu público. E aqui a gente também tem uma abazinha onde a gente pode escolher a faixa etária dos nossos pacientes. Geralmente, a gente que faz preenchimento é faixa etária. E como eu já trabalho há algum tempo com essa parte de impulsionar publicação, a faixa etária de 25 a 55 anos é o público que mais se envolve nas nossas publicações. Então vocês também podem colocar aí, é uma opinião minha que eu faço aqui na minha prática e que dá certo. E você conclui e depois dessa fase você coloca quantos reais você quer gastar por dia. A gente tem essa opção ainda, muito melhor do que você divulgar em TV, outdoor. É muito melhor, muito mais barato, é um tráfego muito mais barato do que você fazer esses outros tipos de publicações. E depois que você então estabelece o valor que você coloca ali por dia, pode colocar aí R$5 por dia, coloque aí durante uma semana uma publicação rodando, ou todo dia você faz uma publicação e coloca um dinheiro por dia, R$5 por dia, R$3. Acho que hoje não pode colocar mais R$3 não, porque o dólar está mais caro. Agora está de acordo com o dólar. Acho que o mínimo que a gente consegue colocar hoje é R$6 por dia. Mas mesmo assim é algo barato e que você vai pegar um número maior de pessoas e isso vai aumentar a procura no seu consultório. Então são dicas que eu estou dando para vocês, dicas muito especiais que você fazendo o curso aí, a gente não tem essas informações, mas vocês têm tudo aqui. E é o que eu falei para vocês, eu quero ver vocês alavancar, eu quero ver vocês crescer a carreira de vocês, transformar a vida dos seus pacientes e mudar a vida de vocês para melhor. Então a gente já sabe, né, como é que a gente vai vender esse produto para o paciente. E agora a gente vai planejar. O planejamento ele é muito importante a gente planejar, porque quando a gente planeja, a gente evita o erro. Grave isso, gente. Quando a gente planeja, a gente evita o erro. Eu já citei várias situações aqui de planejamento.
principalmente preenchimento labial, que a gente planeja antes o que a gente vai fazer, se a gente vai fazer o contornozinho, se a gente vai fazer volume, se a gente vai corrigir a comissura, se a gente vai corrigir aquela boquinha triste, né? Então, se a gente faz o preenchimento, a gente evita o erro. Então, é muito importante a gente saber avaliar o paciente e saber planejar. Quando eu falo saber avaliar, saber planejar, é a gente saber ver aonde nós vamos fazer o preenchimento. Eu quero fazer uma aula aqui com vocês somente de planejamento e saber enxergar os pontos que tem que ser preenchido. Acho que isso é um diferencial para quem quer, né, se diferenciar, para quem quer crescer, para quem quer transformar vidas dos seus pacientes. É você saber planejar, você saber enxergar. Eu vou fazer uma aula específica aí para vocês. Eu vou passar aqui falar um pouco sobre saber avaliar e planejar, só que eu quero fazer uma aula mais específica para vocês, tá? Para ficar mais didático e vocês entenderem melhor como é que eu faço para enxergar e qual ponto que eu vou fazer o preenchimento. Então, você saber planejar terço superior, saber planejar terço médio e terço inferior. O terço superior, gente, eu quase não gosto de fazer preenchimento no terço superior, porque é uma área de risco. A gente tem a glabela, que não sei se vocês sabem, mas a glabela é uma área onde que tem o maior índice de intercorrências. Então, quando a gente vai preencher a glabela, tem que ter muito cuidado. Frontal de testa, eu gosto de utilizar também um material mais fluido para fazer preenchimento. O terço médio, aí vai variar, malar, zigomático, olheira, nariz. Eu gosto de fazer muito o ponto de Risto, que dá um volume bem bonito no malar. Então, é você saber planejar essas áreas. E o terço inferior, né, que é a mandíbula, contorno da mandíbula, o mento, boca. Esse paciente tem linha de marionete. Então, quando a gente planeja, a gente já sabe, né, o que a gente vai fazer, a gente evita o erro, porque na hora da gente anestesiar pode ser que encha um pouco aquela região e você acaba perdendo a noção do que você ia preencher. Então, quando a gente faz as marcações corretas, você começa você evita a ter erros. Então, é muito importante você planejar o paciente bem, você fazer esse tipo de planejamento. E pontos de beleza, gente. Eu vou falar aqui para vocês, pense aí em uma mulher que vocês acham bonita. Eu coloquei a Gisele aqui, mas pode pensar em qualquer mulher. Qualquer mulher que você acha bonita. Joga lá na internet, entra no Google aí rapidinho. Vou dar um tempo para vocês entrar no Google. Entra aí no Google de vocês e joga lá uma pessoa que vocês acham bonita aí. Tá, pensou, né? Então vamos lá. O que essa mulher vai ter de bonito, tá? Mulher, tá? A gente tá falando ponto de beleza de mulher. O que ela vai ter de bonito? Ela vai ter, ó, a sobrancelha levemente arqueada aqui, ó, na ponta. Tá vendo? Ela é arqueada na cauda. Ó o arqueamento da Gisele. Levemente arqueada aqui na ponta. Nariz fininho, ó, arrebitado. Não tem olheira. Pode olhar de vocês aí. Eu tô colocando a Gisele aqui, mas olha de vocês aí. Não tem olheira. Malar acentuado, tá vendo? Ó? Isso aqui, gente. Deixa eu falar pra vocês. Isso aqui é o ponto de beleza da mulher, tá? Malar. Mulher tem que ter mais malar do que mandíbula. Se ela ter mais mandíbula do que malar, fica masculino o rosto. Então, ó, a mulher tem que ter, ó, isso aqui, ó, malar. Você tá vendo que o malar dela é bem marcadinho? Se a gente colocar uma régua entre o malar e a mandíbula, a gente vai ver que o malar vai passar da mandíbula. Porque o malar tem que ser maior do que a mandíbula na mulher. Tá? Então, a gente, ó, malarzinho desenhado. Não tem olheira, né? Como a gente falou, ó, sem bigode chinês, boquinha, volume na boca, contorno de mandíbula e mento. Isso é o que? Um full face. Então, quando você mostra para o paciente pontos de beleza, eu gosto muito
na minha anamnese com o paciente, na minha avaliação, eu gosto muito de frisar esses pontos de beleza com eles, que através desses pontos de beleza você consegue demonstrar para eles quais são as áreas que dá para realçar a beleza e quais são os pontos de beleza feminino e pontos de beleza masculino. Então vocês conseguiram observar aí bem? É bem as mesmas pessoas que vocês olharam, que vocês pensaram, pode reparar que os pontos de beleza são esses. Não é aquela sobrancelha, gente. Deixa eu falar com vocês, pelo amor de Deus. Não vamos fazer aquela sobrancelha que eu chamo aqui, ó, aquela guarda-chuva do capeta, que é quando o pessoal arqueia aqui assim, calma aí. Ó, arqueamento não é isso aqui não, pelo amor de Deus, isso aqui é feio. Arqueamento é aqui, ó, na cauda. A gente tem que arquear a cauda da sobrancelha. Então, quando a gente for fazer o preenchimento, o botox, a gente arqueia aqui na cauda. Eu posso fazer uma aula bônus para você dessa aplicação da toxina botulínica, mas eu quero que vocês comentem aí se vocês querem aprender sobre esse arqueamento de sobrancelha com a toxina. Então, eu posso ensinar com vocês a arquear. E arquear é na cauda, tá? Não é aquele guarda-chuva do capeta não, pelo amor de Deus. Aquilo ali é feio demais, tá bom? Então esses são os pontos de beleza, se você observar, são pontos que a gente consegue realçar a beleza feminina. Lógico, cada pessoa eu trabalho de uma forma individual, cada pessoa tem a sua beleza por naturalidade, cada pessoa tem né, os seus pontos de beleza. Só que a gente tem pontos de beleza feminino e pontos de beleza masculino. Se a gente realçar esses pontos, a gente vai melhorar a harmonia do rosto, a gente vai melhorar a beleza da face da pessoa. E é muito importante também a gente entender os pontos de sombra. Na hora que eu for ensinar vocês a enxergar, eu vou mostrar para vocês que a luz, quando ela bate no nosso rosto, ela tem que ficar. A luz ela não pode bater em forma sombra. Se ela bate em forma sombra, começa a deixar o rosto mais envelhecido. Então a gente tem que ficar atento a isso, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá para o ponto então de beleza masculino. Botei aqui a foto do Cauã, mas vocês podem escolher, pensar aí no homem que vocês acham bonito. Eu vou deixar vocês pensarem aí. Vai pensando que eu vou falar para vocês quais são os pontos de beleza que o homem tem. Vai lá que vocês conseguiram jogar aí no Google, olhou aí no celular de vocês. Então vamos lá. O ponto de beleza masculino é porque esse aqui a foto acabou saindo cortando também. É botox, né? Todo terço superior, não ter ruga no terço superior. Sobrancelha, tá vendo que a sobrancelha dele é reta? Ó, sobrancelha reta. Fazendo aquela cara de mal. Ó o nariz dele, ó, fininho o nariz dele, nariz arrebitado, não tem olheira, ó. Agora observa no malar dele. Olha a proporção do malar para a mandíbula. Eu vou voltar aqui o slide para vocês poderem observar. Olha a Gisele, olha aqui, ó. Deixa eu tentar aqui, ó. Olha o malar da Gisele, olha o zigomático da Gisele, olha a mandíbula da Gisele. Se a gente traçar uma linha aqui, ó, repare bem, ó, olha só como o malar da mulher é superior do que a mandíbula. Agora vamos lá voltar para a foto do Cauã. Olha o Cauã, tá vendo? O malar, a gente vê que ele tem um malar, só que não é um malar tão acentuado, porque o homem não precisa de um malar acentuado. Se o homem tem um malar muito acentuado, ele fica com o rosto feminino. Mas olha a mandíbula dele, que bonito, ó. A mandíbula toda desenhada, olha o contorno da mandíbula, ó, desenhada. Olha a linha da mandíbula toda. Olha o mento, gente. Isso aqui, ó, deixa o rosto do homem mais top, mais masculino, ó, mandíbula e mento. Olha a diferença. Tá vendo que ele não tem bigode chinês, ó? Sem bigode chinês. Mas olha, eu quero que vocês foquem aqui, ó. Mandíbula e mento, tá vendo? Ela é bem marcada, a mandíbula e o mento do homem. Então quando a gente for fazer essa avaliação, né, nos pontos de beleza masculino e feminino, a gente tem que focar nesses pontos de beleza feminino. Qual é o ponto de beleza feminino? Eu citei todos, mas o que deixa o rosto
da mulher mais bonita é o malar, que é aquele que o pessoal chama efeito top model, né? Então quando a gente for fazer malar, quando a gente for fazer mulher, quer dizer, a gente tem que realçar bastante esse malar, a deixar o rosto da mulher muito mais harmônico, muito mais bonito, e do homem mandíbula e mento. Olha a diferença, gente, que bonito. Olha como é que o rosto fica lindo. Fica muito bonito, contorno de mandíbula e fazer o mento. Então esses são os pontos de beleza. Isso na hora de você avaliar o paciente, você tem que observar esses pontos, que através desses pontos a gente também consegue melhorar a beleza do paciente, a gente consegue deixar o rosto mais harmônico, trazer aquela beleza masculina, aquela beleza feminina. Deixa eu ver se a gente tem... Então, acabou aqui nosso slide. Então, essa aula está encerrada. Então, pessoal, se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui, que eu quero saber quais são as dúvidas de vocês. Se vocês têm tema também para as próximas lives, deixa aqui que eu vou responder vocês, eu vou estar pegando essa sugestão. Não deixe de dar like aí no nosso vídeo, não deixe de assinar o nosso canal, assina aí. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, na aula 05. E a gente vai se falando pelo nosso grupo de Telegram, WhatsApp. Se você ainda não entrou, o link está aqui na descrição, corre lá que está muito bacana, muita informação. Valeu, pessoal, até a próxima!